Vamos mergulhar hoje na história dramática por trás do colapso do Will Bank, um banco digital que nasceu com a promessa de inclusão, mas que acabou no epicentro de um dos maiores abalos do sistema financeiro brasileiro. Essa é uma pergunta que dá até um frio na espinha, né? No mundo das fintechs, a gente se acostuma com a praticidade. É tudo muito fácil, mas a base de tudo é a confiança. E o que acontece quando essa confiança simplesmente some, da noite para o dia? Pois é, para 9 milhões de clientes do Will Bank, essa pergunta deixou de ser uma hipótese e virou um pesadelo bem real. Nessa data, o castelo de cartas digital desabou, congelando a vida financeira de mais gente do que a população de muitos países. Então vamos direto para o olho do furacão, para o dia D. O que exatamente aconteceu no momento em que o sistema simplesmente apagou para milhões de brasileiros? A realidade foi brutal e foi instantânea. O Banco Central decretou o fim da linha. De repente, os saldos estavam bloqueados, os cartões viraram só um pedaço de plástico inútil e até o Pix, a ferramenta mais básica do nosso dia a dia, parou de funcionar. Foi como se a vida financeira de 9 milhões de pessoas tivesse sido colocada em modo de espera, no escuro. Agora, olha só que interessante a justificativa oficial do Banco Central. A nota não fala só de problemas do Will Bank. Ela aponta para uma causa que foi fatal: o vínculo de controle do Banco Master. Essa conexão, essa palavrinha aí, foi a sentença de morte do Will Bank. E é isso que leva a gente para a raiz do problema. O Will Bank não caiu sozinho. Ele foi, na verdade, a última peça de um dominó que começou a cair meses antes com a quebra do seu controlador. A relação de causa e consequência aqui é claríssima. De um lado, o Banco Master, que foi liquidado lá em novembro de 2025 no meio de um escândalo de fraudes bilionárias, e do outro, o Will Bank. Mesmo tendo uma operação separada, ele era controlado pelo Master e, inevitavelmente, foi arrastado para o mesmo buraco só 2 meses depois. Mas espera aí, como é que um banco digital que vinha crescendo 100% ao ano, com foco tão importante nos desbancarizados, acabou nessa situação? A história do Will Bank é uma verdadeira jornada do sonho à tragédia. A trajetória foi, assim, meteórica. Nasceu para incluir, cresceu, atraiu muito investimento, parecia uma daquelas histórias de sucesso. O grande ponto de virada, como a gente vê aqui, foi fevereiro de 2024, a aquisição pelo Banco Master. A partir daquele momento, o destino do Will estava selado. Nem mesmo uma tentativa de venda de última hora, que envolvia até o apresentador Luciano Huck, conseguiu salvar o banco, e o golpe de misericórdia foi técnico. A inadimplência com a Mastercard. Isso paralisou os cartões e tornou a situação simplesmente insustentável. Olhando para trás, essa declaração do controlador do Master, lá na época da compra, chega a ser uma ironia trágica. A promessa de um ecossistema digital completo acabou virando um colapso completo. É uma prova de como as aparências no mercado financeiro podem e muito enganar. Bom, com o banco fora de combate, todos os olhos se voltam para os reguladores e para a rede de segurança do sistema. Como é que as instituições reagiram a uma quebra desse tamanho? Antes de continuar, é super importante entender o que significa essa tal de liquidação extrajudicial. Isso não é uma recuperação, não é uma ajudinha temporária, é o fim da linha, de verdade. O Banco Central basicamente desliga a instituição da tomada do sistema financeiro porque considera que ela não tem mais salvação. E aí entra uma polêmica daquelas. Muitos especialistas que acompanharam o caso foram categóricos. O Banco Central demorou para agir. Mesmo com o Will Bank já sob uma supervisão especial, a decisão de liquidar só veio depois de falhas operacionais gravíssimas, como o calote na Mastercard. A percepção geral é que a crise já estava na cara muito antes. E o custo dessa demora, desse colapso todo, é astronômico. A conta ficou para o FGC, que é o seguro dos correntistas. Somando a fatura do Banco Master com a do Will Bank, o rombo passa de 50 bilhões de reais. É um recorde absoluto, um custo que, no fim, é dividido entre todas as instituições financeiras do país. Então vamos ao que interessa. Diante de um desastre financeiro desses, o que dá para a gente aprender para proteger nosso próprio dinheiro? A primeira lição é conhecer a rede de segurança. O FGC garante até R$ 250 mil em produtos bem comuns, como conta corrente, poupança, CDBs. Mas é fundamental prestar atenção no que não tem essa garantia: fundos de investimento, ações e um ponto crucial para muita gente que usa fintech, saldos em contas de pagamento. E aqui está o pulo do gato, um detalhe que muita gente não sabe e que é vital. O limite de 250 mil não é por conta nem por investimento, é por CPF dentro de um mesmo conglomerado financeiro. Ou seja, se alguém tivesse 200 mil no Banco Master e mais 200 mil no Will Bank, essa pessoa não receberia 400 mil.
receberia só o teto de 250 mil porque os dois bancos pertenciam ao mesmo grupo. E para quem precisa acionar o FGC, o processo é todo digital, mas olha, exige muita, mas muita cautela. A dica mais importante é ignore qualquer contato que chegue até você. O FGC não manda link, não pede depósito, não chama no WhatsApp. A iniciativa tem que partir da própria pessoa, usando única e exclusivamente o aplicativo oficial. É a única forma de não cair nos golpes que, infelizmente, sempre aparecem nessas horas. Resumindo, a tragédia do Will Bank deixa 4 lições que são fundamentais. Primeira, investigue quem é o dono do seu banco. A força do grupo controlador é a sua força. Segunda, desconfie sempre de promessas de rendimentos milagrosos. Terceira, entenda as regras do jogo, principalmente os limites do FGC. E quarta, a regra de ouro das finanças, diversifique. Nunca, jamais, coloque todos os ovos na mesma cesta. No final das contas, este caso todo prova que a discussão não deveria ser banco digital contra banco tradicional. A pergunta mais importante, aquela que realmente define a segurança do dinheiro, é muito mais simples e direta. Quem está por trás da tela do aplicativo? A quem de fato pertence o seu banco?